Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus. Hoje vamos para o último capítulo de Atos dos Apóstolos e nós vamos terminar então essa viagem pelo início da igreja até a vida de Paulo aqui indo até Roma. E hoje nós vamos ver aqui, na semana passada, na verdade, nós vimos a viagem até eles naufragarem. E ali eles naufragaram e foram a uma ilha, que é a ilha que nós vamos ver hoje, que é a ilha de Malta. Mas, a partir de hoje, nós vamos ver Paulo chegando em Roma. E ali acaba a história de Paulo em Atos. Mas nós vamos saber nas outras cartas, outras partes, né? Outras partes que não tem aqui tudo em Atos sobre o que ocorreu com Paulo, mas tem outras cartas. Mas aqui nós vamos ter praticamente o último, um dos poucos registros aqui de Paulo em Roma, né? Então vamos ver ali, Atos capítulo 28, e nós vamos dar o tema hoje de 4 etapas de Paulo. 4 etapas de Paulo. 4 etapas de Paulo. Vamos ler então a primeira parte ali que nós temos em Atos 28, a partir do versículo 1. Diz assim: Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Então, na semana passada nós vimos que eles naufragaram. O navio que eles estavam lá naufragou e Paulo estava nessa viagem para Roma, mas não chegou até Roma porque o navio naufragou. Naufragou e pararam ali nessa ilha, uma ilha chamada Malta. Os bárbaros, as pessoas daquela ilha, trataram-nos com singular humanidade. Então eles trataram bem, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: Certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Vamos orar? Senhor, vemos aqui para a história deste homem que passou na terra e teve tantas histórias, Senhor, pregando o Evangelho, tantas histórias que marcaram, Deus, não só a vida dele, Pai, mas marcaram as vidas que estão ali, Pai. Nós estamos vendo nessa história, Pai, mas marcaram também, Pai, pessoas nos dias de hoje e continua, Pai, marcando as nossas vidas. Porque são histórias criadas, geradas no Senhor. Histórias criadas, geradas através do Teu Espírito, por um homem que estava disposto a ir, Deus, e pregar o Evangelho, Pai. Um homem que estava disposto, Deus, a ir, Deus, aos locais, Deus, mais distantes para pregar, Deus, a Tua Palavra, Pai, a outras nações. E assim, Pai, ele fazia, Pai. Nós queremos aprender, Pai, com ele, Pai, aprender, Pai, nessa história, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Então aqui nós temos a primeira parte dessa história. O que aconteceu aqui? Paulo, junto com os outros homens, Paulo estava preso e estava sendo levado no navio. O navio naufragou. E eles pararam em Malta, nessa ilha. E ali vieram aqueles homens, os bárbaros, aquelas pessoas daquela ilha, vieram ali, as pessoas viram ele chegando ali, os náufragos viram aqueles bárbaros chegando, certo, levaram um susto. Mas eles foram e trataram eles muito bem, trataram eles ali com humanidade, ou seja, trataram eles bem. Tanto é que acenderam uma fogueira para eles ali. Porque, imagina, você estava todo molhado, disse que estava frio e disse que estava chovendo. Então, o que eles fizeram? Acenderam uma fogueira para esses náufragos ali. Então, eles trataram esses homens bem. Aqueles homens que estavam na ilha ali, os moradores daquela ilha. E assim,
foram tratados. Paulo também foi tratado dessa forma. Porém, nós temos ali no versículo 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Então, o que aconteceu? Tinha uma cobra ali. Uma cobra ali no meio. E o que aconteceu com essa cobra? Imagina só, Paulo acabou de sair de um naufrágio. O navio tinha afundado. Ele é um sobrevivente, um náufrago. Ele chega na ilha e, graças a Deus, aquelas pessoas ali trataram ele bem. Mas, tratando ele bem, uma cobra não tratou ele bem. Ele estava ali mexendo nos gravetos, uma cobra fugiu do calor e pá, grudou-se na mão dele. Imagina só, uma pessoa que tinha acabado de sobreviver em uma situação ali complicada. E aqueles homens que estavam ali viram essa situação que ocorreu. Olha o versículo 4. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, estava ali presa na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Então eles olharam pro Paulo e julgaram, no sentido de que esse homem, Deus está querendo matar, porque ele fugiu de um naufrágio, não morreu, mas agora aqui, salvo, veio uma cobra e pegou na mão dele. Que homem azarado. Ele falou assim, deve ser um assassino esse homem aí. Esse homem realmente merece morrer. Pensaram, julgaram assim Paulo, né? Não conheciam ele. Então, a primeira etapa que nós vamos ver aqui na vida de Paulo, nós vemos que ele foi injuriado, eu coloquei assim. Ponto 1, então Paulo é injuriado. Ou seja, ele é chamado daquilo que ele não é. E isso aí é um ultraje, né? Uma coisa ruim que ele estava sendo chamado. Ele foi chamado de assassino. E Paulo era um assassino? Não. Nós sabemos que Paulo consentia antes, né, na morte lá dos cristãos, né? Mas não é isso que ele era. Não é por causa disso que aquela cobra ali grudou na mão dele, picou ele. Então, Paulo foi chamado de assassino. Isso aí é uma injúria, né? É uma mentira, Paulo não era isso. E assim foi Paulo chamado por esses homens. Mas a gente tem que entender que nós não devemos ficar preocupados muito com o que os outros estão nos chamando, quando nós sabemos o que nós somos. Olha só ali. Certamente este homem é assassino, porque salvo do mar a justiça não o deixa viver. Versículo 5. Porém ele, o Paulo, né, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Então eles estavam esperando que algo acontecesse. Uma cobra picou ele sacudiu, e eles ficaram só de olho, assim, o Paulo daqui a pouco vai cair. E aquele homem ali vai morrer, porque essa cobra aí, venenosa, e provavelmente eles conheciam, aqueles homens ali conheciam o tipo daquela cobra, irmãos. Pensa bem, eles eram bárbaros, eles eram, vamos dizer assim, as pessoas que estavam ali naquela ilha, moradores dali, viram aquela cobra, eles conheciam aquele tipo de cobra. E aquela cobra que picou eles provavelmente já sabiam que ela era venenosa. E eles estavam só esperando ele inchar, porque era o que normalmente deveria ocorrer. O que normalmente deveria ocorrer? A pessoa inchava e morria. Por quê? Porque eles conhecem, as pessoas que moram nessas regiões assim, elas conhecem os bichos que tem ali. E sabem as reações que vão causar. E eles estavam aguardando o normal. Por isso que eles chamaram ele de assassino. A justiça está vindo atrás dele. Mas, olha lá. Depois de muito esperar, ficaram lá esperando, olhando, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Olha só a opinião das pessoas. Primeiro disseram que ele era um assassino, que ele deveria morrer porque foi picado por uma cobra e logo ia morrer mesmo. Mas agora mudaram já. Agora de um assassino ele virou o quê? Um Deus. Chamaram ele de um Deus. Fala assim, nossa, como ele não morreu, como não aconteceu nada com ele, ele deve ser um Deus, né? Então, eles fizeram isso chamaram Paulo agora de outra coisa. Então, Paulo foi injuriado, chamado de assassino, e agora Paulo foi injuriado também, chamado de um Deus. Não Deus com D maiúsculo, mas de um Deus, de deuses, com D minúsculo.
E isso não é algo que Paulo gostava de ser chamado. Em outra oportunidade, nós passamos já, Paulo entrou numa cidade e as pessoas também aclamaram ele como os deuses estão conosco. E Paulo ficou brabo, ele não gostava, isso era uma injúria, ele não gostava, porque ele sabia que só existia um único Deus verdadeiro. Então, chamar Paulo de Deus também era uma ofensa para ele, também era algo ruim para ele, tanto chamar de assassino, como chamar ele de um Deus, porque ele sabia que só existia um Deus. Então, isso também para Paulo era uma injúria. Então, Paulo estava aqui sendo injuriado por causa dessas coisas. Primeiro chamado de assassino, depois chamado de um Deus. Irmãos, veja como a gente não deve ficar preocupado com as coisas, com as opiniões assim das pessoas acerca de nós. Paulo aqui ele sabia quem ele era. Agora, ali o primeiro chamou ele de assassino. Aí depois os mesmos chamaram ele de Deus. Veja como a opinião das pessoas ela é volátil, ela muda, dependendo da situação. Então, claro que a gente deve cuidar também com a nossa imagem, mas quando é algo que você não tem o que fazer, que as pessoas estão julgando, estão fazendo assim, e você conhece você mesmo, descansa. Deus vai mostrando as coisas para as pessoas. E ele vai sendo cada vez mais uma pessoa aqui que mostra Deus para essas pessoas. E assim nós vamos vendo. Vamos continuar ali. Versículo 7. Perto daquele lugar, ou seja, na ilha, mas perto do lugar ali onde eles acenderam aquela fogueira, tudo, perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha. Então era como se fosse ali um governador da ilha de Malta, um homem principal, uma autoridade naquele local, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Então eles ficaram naquele sítio, ali daquele homem principal daquela região, ficaram ali por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Então o Públio era o homem principal, mas o pai do Públio estava doente. O que aconteceu com o pai do Públio? Ele estava com disenteria. O que é disenteria? Todo mundo sabe, né? Todo mundo acho que já passou por isso. Mas ele também estava com febre. Então provavelmente ele estava com alguma infecção ali. Ele não estava bem. E naquela época, essas coisas aqui que hoje a gente resolve uma coisa mais simples, vamos dizer assim, naquela época isso era muito terrível. Uma pessoa em febre não era tomar um paracetamol, porque não existia essas coisas lá, para a febre não subir. A pessoa estava ardendo em febre, então estava uma febre muito alta. Então eles estavam muito preocupados com esse homem. O Públio, provavelmente como filho, estava muito preocupado com a saúde do seu pai, com o bem-estar do seu pai. E o que aconteceu? Paulo foi visitá-lo, diz ali no versículo 8. E, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Paulo foi visitar o pai deste homem principal. E quando ele estava ali, ele impôs as mãos, orou sobre a vida daquele homem ali. E aquele homem, o que aconteceu? Ele curou. Quantos aqui já tiveram experiências de cura de Deus na sua vida? Aqui você pode ver também isso se repetindo. E isso acontece, isso é obra de Deus, não é a pessoa, não foi Paulo que fez isso aqui. Mas Paulo, ele estava aqui mostrando Deus, aonde ele ia. Primeiro, Paulo foi curado, porque ele foi picado pela cobra. Ele estava mostrando algo diferente. Mas agora aqui, Paulo, ele foi usado por Deus para curar. E assim aconteceu. E olha só, à vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram para ele. Então as pessoas estavam tão carentes de cura mesmo, de cura física, estavam doentes lá naquela ilha. Vamos dizer assim, largados. Eles estavam ali, daquele jeito. E o que aconteceu? Quando viram que o pai do Públio, do principal lá, foi curado, e essa notícia se espalhou, um monte de pessoa foi atrás de Paulo também. Para quê? Para ser curado. Se aconteceu com ele, pode acontecer comigo também. E o que aconteceu? Eles foram curados também. Olha que bênção. Vamos pensar assim, que naufrágio abençoado, talvez, né? Deus tinha um propósito, irmãos. Deus queria tocar naquela ilha de Malta. Deus queria entrar ali e deixar sua marca naquela ilha. E isso aconteceu. Paulo foi usado por isso, nisso, ali por Deus. E foi feito isso. Ele curou o pai do Públio, ele curou muitos outros que estavam enfermos.
E agora nós vamos ver então nisso nós vamos ver a segunda etapa de Paulo. Paulo é recompensado agora. Então primeiro ele foi injuriado, foi chamado de assassino, para ele de Deus é uma injúria, né? Nós vimos isso, mas agora Paulo é recompensado. Olha o versículo 10. Depois disso que aconteceu, dele curar ali aquelas pessoas, em nome de Jesus, que ele usava dessa forma sempre, o versículo 10 diz, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Ele foi recompensado. Foi ele que fez? Não, mas ele foi usado por Deus. Começou como? Como que começou isso para ele ser recompensado? Quando ele tomou uma atitude de visitar. Aqui não diz que ele foi chamado lá para ir lá no público, porque as pessoas não conheciam Paulo naquela ilha como um pregador, como um homem que era eloquente para falar, para curar, tinha poder para curar. Não, as pessoas não conheciam Paulo, não diz que foi chamado. Ele foi visitar. Paulo começou nisso, começou com uma visita. Paulo foi visitar aquele homem, ele soube que aquela pessoa que o pai daquela pessoa que estava hospedando eles ali, o pai do público, estava doente. E nessa visita, ele orou. Nessa visita, aquela pessoa foi curada. Quando aquela pessoa foi curada, outras pessoas vieram e também foram curadas. E nisso ele foi recompensado. Paulo agora ele é recompensado em Malta. Não só ele, mas as pessoas que estavam junto com eles no navio também foram recompensados. Por quê? Porque ali eles puseram a bordo tudo o que era necessário na viagem para eles continuarem agora. O final da viagem não era em Malta, era Roma. Então eles tinham que continuar a viagem, eles tinham que pegar outro navio. E tudo que eles precisavam nessa viagem estava aqui, agora no navio. Tudo. E além disso, o Paulo ali falou que eles ali, aquelas pessoas, tiveram muitas honrarias por causa deste homem de Deus. Veja como um homem de Deus faz diferença onde ele passa. E nessa etapa de Paulo foi recompensado aqui por essas pessoas. Vamos agora para o versículo 16. No versículo ainda 15, perdão. Ali no versículo, volta antes, não, no versículo 15 vamos chegar depois. Versículo 11. Ao cabo de 3 meses, olha só, embarcamos num navio alexandrino. A viagem era para ser mais rápida que isso. Mas, então passou-se 3 meses e eles embarcaram no navio alexandrino que invernara na ilha. E tinha por emblema Dióscuros. Tocando em... Esse Dióscuros era uma imagem ali que tinha, né, de filhos gêmeos que tinham ali, que eram consideradas divindades, eram deuses, vamos dizer, imagens de deuses naquele navio. E Paulo quis registrar isso aqui, olha, nós embarcamos num navio que tinha isso aí, ali naquele navio. Ao cabo de 3 meses embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Então, Siracusa já é parte da Itália. Ali é uma cidade marítima na Sicília. Donde bordejando chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Então ele chegou ali e ele ficou com alguns irmãos ali, nessa cidade. Ali ficou por 7 dias ali. E depois daqueles dias ali, ele se dirigiu a Roma. E assim Paulo estava viajando novamente em direção a Roma. E quando ele chegou ali com esses irmãos, algo aconteceu com Paulo. Aqui nós vamos ver algo que aconteceu com ele. Que nós vamos ver que essa vai ser a terceira etapa. E como é bom quando nós encontramos pessoas que são irmãos em Cristo. Paulo encontrou ali, já existiam pessoas que eram irmãos ali na Itália. E ele ficou muito bem por isso. Nós vamos ver ali, ó, o versículo 15. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio. Isso aqui já é em Roma. E as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. O que aconteceu com Paulo? Paulo, animado, eu coloquei aqui. Paulo foi animado. Por quê? Imagina toda essa viagem, tudo que ele passou nessa viagem, todo o desgaste, toda a situação.
Paulo agora aqui chega em Roma. E quando ele chega em Roma, é uma cidade gigante naquela época ali. Quando ele chegou ali naquela cidade gigantesca, ele encontra irmãos. Como é bom a gente chegar num local que a gente não conhece e a gente encontrar os irmãos em Cristo. E ali receber um abraço, ali receber um alento, receber o que precisa ali de necessidade, comer, né, um local para dormir. E ele recebeu isso desses irmãos ali em Roma. Esses locais aqui existem até hoje. Um dia, quando você for até Roma, você pode ver a Praça de Ápio. Esses locais ali existem. Imagina só você passando lá, você vendo assim, Paulo passou aqui. Né? Então, esses locais existem. Existe a Via Ápia, né? Que lá é uma rua, é uma das primeiras estradas que existiram ali em Roma. E ali tem ali em Roma. Paulo caminhou por esses locais, existem até hoje. Então, são locais reais, irmãos, que Paulo foi ali, que aconteceram essas coisas e agora ele estava ali com os irmãos. Então, nessa etapa, Paulo foi animado. Deus sabe exatamente o que nós precisamos nos momentos certos. Ele sabe que Paulo foi injuriado, mas ele também recompensou Paulo depois, em outra etapa. E agora ele está recompensando de outra forma, ele está animando Paulo com a presença de irmãos. Isso é importantíssimo, termos irmãos que possam nos animar. Às vezes tem uma palavra, né, que as pessoas confundem um pouco, né, que, eu vou exortar aquele irmão. A palavra exortar, ela é animar. Então, quando nós exortamos o irmão, nós estamos animando o irmão. A gente usa essa palavra da forma errada que ela deveria ser usada. Então, porque a pessoa fala, eu vou exortar, o que você pensa que é? Que vai brigar, parece, vai chamar a atenção, né? Vou exortar aquele irmão. Não, exortar significa animar. Talvez você pode animar dizendo, não é bem isso, vamos fazer desse jeito, né? Daí você está animando ele para fazer o que é certo. Mas Paulo aqui foi animado. E como é bom nós sermos animados. Não é? Não é legal estar desanimado. O desanimado você já olha uma cara triste, um semblante horrível. Mas quando você vê animado, é outra história. Você está rejuvenescido, parece. Você está com vigor, com força. Uma pessoa desanimada ela não está com força. Ela quer ficar no canto dela, quer ficar parada. Mas uma pessoa animada, e a animação, nesse sentido aqui de reanimar, ela contagia também. Uma pessoa que tem ânimo no Senhor ainda, ela anima os outros, ela consegue contagiar isso, passar isso para as pessoas. E é isso que Paulo estava recebendo. Paulo agora aqui, ele não estava dando, como ele fez antes. Aqui ele estava recebendo. Como ele recebeu, como foi recompensado com honrarias ali e as coisas que precisava para a viagem. Mas, lembra, Paulo teve um momento ali que ele orou e foi usado para curar. Mas agora aqui ele estava recebendo também. É uma via, não uma via de mão única, né? Só Paulo ali fazendo, mas é uma via de mão dupla. Ou seja, vai e vem, né? Paulo fez, mas Paulo também recebeu. E olha que bênção, então ele estava sendo animado, chegando em Roma. Vamos ver aqui agora o que aconteceu em Roma. Uma vez em Roma, no versículo 16, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Lembra que Paulo estava preso, mas ele recebeu aqui uma certa, como se chama hoje em dia, o que se chama isso aqui? Foi permitido a Paulo morar por sua conta, ou seja, é uma prisão domiciliar. Paulo foi permitido alugar uma casa ali e ficar naquela casa ali em Roma, morando ali, mas ele tinha que ter o quê? Um soldado que ficava ali com ele direto, né? Então ele estava preso, mas em casa. Então foi permitido para Paulo isso. Olha, isso eu vejo, irmãos, o cuidado de Deus na vida desse homem. Mesmo lá no outro local, longe do convívio das pessoas que sempre tinha, aqui ele estava sendo cuidado por Deus. Mesmo sendo preso, ele estava podendo morar numa casa. Isso foi uma bênção também para Paulo e para outras pessoas. 3 dias depois, olha só, Paulo ele é assim, né? Ele fica, acho que ele é meio inquieto, acho que Paulo era meio inquieto, eu imagino Paulo assim, um pouco inquieto, porque ele poderia pensar assim, vou descansar uma semana aqui, né? Eu já aluguei essa casa, vou ficar aqui com
com soldado aí, mas vou ficar aqui, vou descansar um pouco. E ele tinha uma certa idade já, assim, não é uma pessoa tão jovem aqui, né? Ele já estava caminhando até pro final da vida, por mais que sua vida não foi, a sua morte não foi de forma natural, né? Ele foi morto, mas ele já, pelo que indica, ele já tinha uma certa idade. Mas passou-se 3 dias que ele estava naquela casa, ele já convocou os principais dos judeus. E Paulo, ele sempre fazia isso, ou buscava fazer isso. Aonde ele chegava numa cidade onde ele não esteve, ele buscava se reunir também com irmãos, que se estivesse ali, ou senão ele ia se reunir com o povo judeu que estivesse ali. E o povo judeu, ele se espalhou pelo mundo. Em vários locais existiam, principalmente nas cidades grandes. E Roma era uma cidade gigantesca para aquela época. E Paulo ali encontrou judeus, ele sabia que ali tinha judeus, então ele convocou, olha só, 3 dias depois ele convocou os principais dos judeus. Então ele chamou, sei lá como ele fez isso, mas ele mandou chamar, falou assim, onde é que estão os judeus? Eu preciso conversar com os judeus, acabei de vir, provavelmente ele se identificou, eu sou Paulo, eu vim da Judéia, né? Eu vim lá de Jerusalém, eu sou de lá, eu sou um judeu mesmo, eu preciso falar algo para vocês. Ele convocou os judeus daquela região. 3 dias logo que ele estava na casa. E lhes disse, o que ele queria falar com os judeus? Varões irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Então ele está primeiro falando assim, irmãos, eu não fiz nada, porque eu imagino que Paulo estava preocupado um pouco com as notícias que estavam chegando. Um homem judeu chegando preso ali em Roma. O que estão falando de mim? E ele quis esclarecer. Então ele chegou lá, já não perdeu tempo, chamou os judeus daquele local e falou assim, eu vou esclarecer as coisas aqui. Ele falou assim, eu não fiz nada contra os judeus lá. Nada contra isso. Nada contra os nossos costumes lá, dos nossos pais, costumes paternos, está falando ali. Mas eu fui preso e fui entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo me interrogado, né, fizeram várias perguntas para Paulo, os romanos lá em Jerusalém, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Então eles queriam soltar Paulo. 19. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César. O que aconteceu aqui? Paulo está contando a história que aconteceu. Ele falou, eles queriam me soltar, os romanos me prenderam ali, queriam me soltar, mas eu sabia que os judeus de lá, não estavam contentes comigo. E eles também estavam em oposição contra mim. Então, se eles me soltassem, os judeus queriam também matar Paulo lá. Então, ele resolveu o quê? Apelar para César. Ele falou assim, então eu apelei para o imperador, para César. E por isso que ele veio até Roma. E assim Paulo contou. Versículo 20, foi por isso... no versículo ele fala assim, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhe disseram, nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita que por toda parte ela é impugnada. Então foi bom o que ele falou, porque agora ele pôde falar, ele pôde pregar para os judeus ali de Roma o evangelho. Eles não chamavam os cristãos ainda ali de uma religião boa, algo bom, cristãos assim, já se tinha essa ideia, mas eles chamavam de seita. Os judeus chamavam aquilo que estava começando, os seguidores de Cristo, de seita. E eles falaram assim, nós temos visto que está se espalhando. O que é isso? Nós queremos saber disso. E eles foram falar com quem? Com Paulo, que sabia muito bem, conhecia o próprio Jesus. E ele foi e recebeu isso aqui, esse questionamento. Então Paulo, olha o versículo 20. Havendo-lhes marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então Paulo, agora, ele está na sua 4ª etapa. Paulo, pregador. Eu queria que terminasse no recompensado, animado, ali injuriado, o ado, né? Mas não deu. Agora ele está fazendo uma ação, né? Paulo, ele é um pregador nato.
E até preso, na sua própria casa, ele chamou pessoas e ele conseguiu uma oportunidade para pregar na sua própria casa. E Paulo agora se torna aqui, nessa etapa, um pregador. Que é isso que ele é. E ele consegue agora pregar para os judeus ali em Roma. E não foi poucas pessoas. Aqui diz que eles vieram agora em grande número à casa de Paulo para ouvir a respeito do Evangelho. Na própria casa de Paulo. Então, desde a manhã até a tarde, Paulo gosta de falar, a gente já viu isso. Lembra daquela vez que eu preguei sobre o rapaz que caiu da janela? Porque Paulo ficou falando e pegou a madrugada inteira falando. Aqui ele já começou de manhã até a tarde. E tinha muita gente. Ele gostava de falar do quê? Do Evangelho, gostava de pregar, era para isso que ele foi chamado. E é por isso que ele estava ali, preso. Ele fala assim, pela esperança de Israel. Então Paulo estava explanando o que é a esperança para Israel. Então o que Paulo fez? Ele fez uma exposição em testemunho do reino de Deus. Ele explicou o que é. Procurando persuadi-los a respeito de Jesus. Ele estava pregando sobre Jesus. Tanto pela lei, pegando o Antigo Testamento ali, os profetas, e assim, por que ele pegou os profetas e Moisés? Porque era o povo judeu, eles queriam aquilo ali. Então ele foi mostrando Jesus através da lei de Moisés, ele foi mostrando Jesus através dos profetas, através daquilo que foi prometido por Deus através dos profetas. Ele pegava aquilo ali e ele ia explanando e mostrando para aquelas pessoas, ia dando luz para aquelas pessoas ali. Olha o que aconteceu, versículo 24. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras. Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse, vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Tomais, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Dita estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Então, dividiu o povo agora ali. Por quê? Porque alguns daqueles judeus em Roma acreditaram no que Paulo falou, acreditaram em Cristo. Foram persuadidos, ele usa essa palavra. Outros continuaram incrédulos, outros não aceitaram aquilo ali. Então, dividiu agora o povo ali. Uns creram em Jesus, outros continuaram não crendo. Então, ele falou essa palavra firme, forte aqui, dura, que ele falou assim, foi enviado a salvação para os judeus agora aqui. Eu consegui explicar o Evangelho, mas aqueles que não quiseram, saiba que eu vou também pregar para os gentios. Então, Paulo ele procurava os judeus primeiro para pregar. Havendo recusa, ou aqueles que aceitassem tudo bem, ele já ia para os gentios. E olha só o que diz no versículo 30. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa. Isso aí era o tempo que ele precisava ali. Que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus. E com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao judaísmo? Não, ao Senhor Jesus Cristo. Então Paulo agora, ele se tornou um pregador. Aquela casa ali se tornou uma igreja. Vamos dizer assim, no nosso modo. A igreja somos nós que nos reunimos aqui. Mas ali eles estavam reunidos na casa de Paulo agora. Então, Paulo tem agora uma igreja em Roma, na sua casa que foi alugada. Que bênção! Tudo no propósito de Deus. E ele passou 2 anos, irmãos, 2 anos pregando para aquelas pessoas. As pessoas iam até a casa dele e essa notícia foi se espalhando. E Paulo, como um grande pregador, como um grande homem cheio do Espírito Santo, ele pregava e as pessoas ali, com certeza, creram em Cristo também nesse tempo. E assim ele ia passando isso, sem impedimento, mesmo estando na casa, sem impedimento. Ele pregava sobre o Senhor Jesus. Que bênção saber isso. E assim acaba o livro de Atos. Esse é o último versículo do livro de Atos, mostrando o quê? A pregação. Mostrando a pregação sendo passada até a Itália. E ali depois não para por aí. Nós vamos saber mais para frente o que acontece e tudo, né? Mas pode vir um homem, outro morre e continua. A igreja do Senhor ela não morre, a pregação ela não morre.
Vem uma pessoa, sai, vem outra, sai, mas continua havendo a pregação do Evangelho. Por quê? Porque isso é o que nós vemos aqui em Atos. Isso que nós vemos em toda a palavra. Quem é o responsável por passar a palavra? É o próprio Deus. Quem é aquele que faz as pessoas crerem? É o Espírito Santo, o próprio Deus. E Ele é responsável por este povo aqui, que estava querendo ali em Roma também. E assim aconteceu. Há relatos, irmãos, não na Bíblia, mas em outros livros, de que muitos cristãos se converteram ali, né? Tanto é que depois se espalhou o cristianismo por todo o Império Romano. Mas ali em Roma, os cristãos moravam afastados da cidade, porque não podiam morar ali, eram considerados pagãos, vamos dizer assim, e eles moravam nos cemitérios. E lá nos cemitérios eles formaram como se fosse uma vila subterrânea nesses cemitérios. Eles cavaram e formavam túneis. Existe até hoje esses túneis lá em Roma, eles descobrem, de vez em quando eles descobrem lá mais túneis. E isso era afastado da cidade de Roma ali, e ali tinha um cemitério, então naquele meio daquele cemitério eles formavam, para se esconder, eles formavam buracos, iam formando túneis por dentro, por baixo da terra, por dentro da terra, e ali eles ficavam ali, escondidos, morando ali embaixo da terra, como se fosse um porão, eles moravam ali, vários canais, e eles descobrem até hoje, assim, nunca tinham descoberto aquilo ali, até hoje eles acabam descobrindo locais ali embaixo da terra em Roma, dos cristãos, principalmente dos cristãos, que iam se esconder ali e ali pregavam. E as pessoas saíam das cidades para ouvir o evangelho nesses locais. E ali é tão interessante como é a história do evangelho. Se você buscar depois compreender mais a história em Roma do evangelho, é muito lindo. E até hoje as pessoas ainda descobrem os locais onde os cristãos se escondiam, ali em Roma, para ouvir o evangelho. Não só para ouvir, mas eles moravam mesmo ali embaixo. Eles faziam a sua cama, faziam a sua casa embaixo da terra. E ali moravam escondidos, fora da cidade. Então, tudo tem um início, tudo tem um começo. Paulo foi um desses que começou ali. Mais para frente houve uma grande perseguição em Roma. E essas pessoas tiveram que fazer isso, tiveram que morar embaixo da terra. E assim aconteceu. Então, irmãos, aqui termina a história, vamos dizer aqui, registrada de Atos. Mas a história dos atos de Deus, do Evangelho, dos atos do Espírito Santo continua até hoje. Então, esse livro termina aqui, mas o que esse livro passa continua até hoje através da igreja aqui, através de nós. Nós somos hoje o que estamos continuando a escrever esse livro. Com as nossas histórias de salvação, de pregação do Evangelho, nós somos esses que devemos continuar essa história. Você hoje deve continuar aquilo que nós vemos aqui, talvez encerrando aqui uma parte, mas você deve ser responsável. Aonde você chegar, como Paulo fazia aqui numa etapa, ele chegou e ele foi lá e foi usado por Deus para curar, depois curou mais um monte de pessoas. Você é usado para abençoar, você é usado para amar, você é usado para pregar o Evangelho como Paulo estava pregando aqui. Então, vamos continuar o que Paulo nos ensinou aqui, o que o Senhor Jesus nos ensinou através da vida deste homem, de pregar o Evangelho aonde formos. Amém? Vamos orar então? Paulo, ele era um homem semelhante a nós também, em corpo físico. Ele era um homem que alguns diziam que a aparência dele talvez não era tão boa, alguns diziam que ele era careca. Paulo era um homem, mas ele era um homem cheio do Espírito Santo. E aonde ele passava, por mais que passava pelas suas dificuldades, e eram grandes as dificuldades que ele teve, muito grandes, muito maiores do que as nossas, eu posso dizer assim, ele encontrava abrigo no Senhor, ele encontrava força no Senhor, e ele encontrava também o Senhor para o ajudar e capacitar a pregar o Evangelho onde ele ia. Ele tinha um propósito de pregar e gastar a vida dele no Senhor. Hoje nós temos também locais onde nós podemos pregar, onde pessoas não podem entrar, através dos nossos trabalhos, dos nossos estudos. Você mesmo tem locais onde você pode pregar o Senhor Jesus, sendo usado como Paulo ali, ele pôde pregar onde outros não podiam. Tinha aquele
soldado que estava ali convivendo com ele, vendo todas essas coisas acontecendo, os judeus que ele chamava. Na limitação dele, ele chamava as pessoas ali e ele pregava o evangelho. Nós também temos que fazer isso, como Paulo, pregar o evangelho, sendo capacitado pelo Espírito Santo. Não pense que Paulo é aquele Paulo grande, apóstolo, mas ele é também, mas é porque ele era dependente do Senhor. E nós podemos ser dependentes e sermos usados pelo Senhor em novos passos que o Senhor quer nos dar. Pai, nós queremos pedir a Ti que o Senhor nos encha do Teu Espírito Santo. Que o Senhor coloque em nós, Pai, essa verdade, Pai, que entrou no coração de Paulo, de uma forma tão forte, de uma forma tão profunda, coloque em nossos corações, Pai. Para onde nós formos, nós temos, Pai, essa identidade como de Paulo aqui, Senhor, de pregar. Seja ali num navio onde estava, ele usava o nome do Senhor, pregava, orava. Seja na ilha, ele lá era embaixador do Senhor. Seja ali em Roma, ele pregava, ele continuava mostrando o Senhor. Nós também, Pai, que nós possamos passar isso, Pai. Seja no que estivermos fazendo, nós possamos pregar o Teu Evangelho, Pai. Mas precisamos da capacitação do Senhor. Precisamos da capacitação do Teu Espírito, Deus, para fazermos isso de uma forma bem-sucedida, Senhor. Na Tua direção, na Tua capacitação. Nos guia, ó Senhor. Nos guia, ó Espírito Santo, porque precisamos de Ti. Obrigado, Senhor, por esta mensagem que ficou registrada aqui. Nós agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém.